Bem-vindos ao maior canal de empreendedorismo e finanças do Brasil, podcast comigo, Tainara Araújo. E hoje nós vamos falar sobre um tema de muita importância, que tem a ver comigo, tem a ver com você. Mas eu vou te contar um pouco mais sobre a minha história. Mas que história, Tainara? Sobre finanças. Eu vou te falar sobre algo que eu só vim a descobrir após os meus 30 anos de idade. Se eu tivesse descobrido isso antes, né, descoberto isso antes, seria bem melhor. Que é o quê? Que muitas das vezes o que você faz hoje, né, é não somente na sua vida emocional, de escolhas, de relacionamento, mas principalmente nas suas finanças, tem muito a ver naquilo com o que você sofreu na sua infância. Mas como assim, Tainara? Como é que pode a minha infância ela ter algo a ver com o como que eu me dou hoje em dia com as minhas finanças. E é isso mesmo, é sobre isso que a gente vai falar e é comprovado, tá bom? Segundo a neuroeconomia e a neurociência. Olha só que maravilha. E como é que isso acontece? Eu vou falar de em mim, viu? Eh o meu pai, eu vou falar porque eu tenho algo, assim, muito a ver com o meu pai. Se você já assistiu alguns vídeos aqui do podcast, assiste todos, todos lá desde o comecinho, tá bom? Assiste que são vídeos são vídeos que vêm com conteúdos riquíssimos para a sua vida. Ou você vai ver que em algum deles eu falei o quê? Que, eu via que a minha mãe, ela era uma mulher muito submissa ao meu pai. E então chegou uma fase em que a minha mãe, ela parou de trabalhar. Então, ela ficou totalmente dependente do meu pai, para ter o quê? Dinheiro. Se ela quisesse comprar algum sapato, alguma roupa, algo específico somente para ela tinha que fazer o quê? Pedir para o meu pai. E toda vez que ela ia lá pedir dinheiro, era por o meu pai ser um homem, que controlava muito bem as finanças, ele também queria controlar essa parte. Ou para que você quer esse dinheiro? Gente, eu olhando aquilo ali, para mim era uma humilhação, sério mesmo. Sabe, isso foi na minha adolescência, para mim isso era uma humilhação. Então vendo aquilo ali, eu falei o quê? Eu não quero ser igual à minha mãe. Eu não vou ser assim, eu não vou querer ter alguém assim do meu lado que me faça me sentir igual a minha mãe está sendo, né, agora, passando agora. Mas o que é que foi que aconteceu comigo? Eu me tornei alguém igual ao meu pai. Olha só que interessante. Eu não queria ser igual à minha mãe, mas eu me tornei uma pessoa igual ao meu pai. Me tornei, tá bom? Não sou mais, ou então estou no processo de mudança, sim, isso mesmo. Esse processo de mudança são todos os dias, você sabe por quê? Porque foi algo tão repetitivo, que tem hora que se você não parar: "Opa, o que que eu estou fazendo agora?", você acaba repetindo coisas do passado. E eu acabei sendo uma mulher dominante, que queria sempre dar a última palavra em casa. Me tornei uma mulher totalmente masculina em casa. Olha só que coisa horrorosa. Mas como assim né, coisa horrorosa, como assim? Eh, para mim. Porque isso tornou para mim o quê? Um fardo. Porque quando uma mulher ela quer se tornar dominante em casa, quer dar a última palavra, é ela quem faz tudo. Ela não espera o seu esposo ele vir falar qual que é o pensamento dele ou o que é que ele quer fazer. Então, o que é que acontece com isso? Escuta bem aqui o que que eu vou te dizer. Quando você pede para o seu esposo: "Amor, eu preciso que você troque a lâmpada", e o seu esposo fala assim: "Eu vou trocar". Isso é um exemplo, tá bom? Bem básico que acontece nos casamentos. Bem basiquinho mesmo. Ele fala assim que eu vou trocar. Daí passa um dia, 2, 3, ele não trocou. O que é que você faz? Você vai lá e troca. Esse é
um dos indícios de mulher que é dominante, tá bom? Que não espera o com que o seu esposo faça. "Não, já que você não vai fazer, então eu vou lá e faço". Mas Tainara, se ele não quer fazer, e aí? Aí nós vamos ter que mudar o quê? Lá na sua raiz. E como é que faz isso? Mudando a sua raiz. Normalmente pessoas que são assim, elas viram sempre o eu vou te falar de como é que foi a minha infância, tá bom? Eu via muito o meu pai na minha infância hoje em dia ele é um totalmente diferente, tá bom? O meu pai é um homem maravilhoso hoje, ele é um esposo maravilhoso hoje, ele é um pai maravilhoso hoje, ele é um avô maravilhoso hoje. Mas lá na minha infância eu me recordo o quê? Que meu pai ele era um homem agressivo. Sim, meu pai batia na a minha mãe, e eu via aquilo. E eu vendo aquilo se tornou o quê? Para mim um impacto emocionante muito grande. E eu creio que você já deve ter passado por isso, você já deve ter visto já cenas assim do seu pai batendo na sua mãe. E o que que isso tem a ver com finanças? Sim, tem muito a ver com finanças, porque isso gera um impacto emocionante tão, mas tão grande que você a torna você acaba se tornando uma pessoa insegura, principalmente mulheres, porque quando é o menino, ele tem mais aquele sentimento de ação, de, né, proteção, de ir lá proteger a mãe, de alguma forma fazer algo para a mãe. Já a menina não. Quem é que vai proteger a menina, sendo que o pai está fazendo algo de mal para a própria mãe? Então, quando você passa por uma situação assim, e não é somente essa, tá bom? Você pode se recordar de outra situação, de repente seu pai, ou então o seu tio, alguém assim que fez algo que te trouxe um forte impacto. Ele não pode ter agredido fisicamente, mas agrediu verbalmente, aquilo te trouxe um impacto. E o que é que acontece? Vamos lá. Isso gera para você uma insegurança emocional totalmente. Você acaba tendo uma disfunção, sabe? Tudo em você fica bagunçado e você acaba não tendo mais o controle sobre as suas finanças, sobre as suas escolhas também em relacionamento, sobre as suas escolhas profissionais. E é muito normal quando você buscar o quê? Você buscar, nessa pessoa, nesse agressor, nessa pessoa que trouxe esse impacto, algum tipo de reconhecimento. Eu falo isso por mim. Eu era uma pessoa não tão pouco tempo não, há uns 5 anos atrás, por por exemplo, em que eu tinha sempre que ter o quê? Eu sempre buscava do meu pai um reconhecimento. O meu pai, ele não era um homem presente, é óbvio, porque ele trabalhava demais. E houve também na minha infância uma rejeição. E o porquê que houve na minha infância uma rejeição? Isso aqui eu vou abrir, tá bom, para vocês, eu nunca falei em nenhum outro lugar, em vídeo, né, aberto assim. Eh, o meu pai e a minha mãe, eles começaram a namorar muito novinhos, né, tinha uns 15 anos a minha mãe e meu pai tinha 18. E aí, com 17 anos, a minha mãe ficou grávida de mim, e naquela época o meu pai era um homem muito, com a cabeça vai com os outros, entendeu? Era assim. Daí falaram para o meu pai o quê? Que eu não era filha dele. Por quê? Porque eu nasci com essa carinha aqui redondinha aqui, ó, tá vendo? Linda, né, corinho puxadinho. Eu nasci a cara da minha avó Severina, que tem 91 anos hoje, tá viva, viva, linda, mas mesmo eu nascendo a cara dela, todos diziam que eu era filha de um japonês, olha só. Filha de japonês, cadê esse japonês, meu pai do céu? Então, houve ali já desde a minha desde a barriga da minha mãe, um ato de rejeição, tá bom? Não foi o meu pai quem estava,
na hora lá em que eu nasci, foi uma outra pessoa que cuidou da minha mãe que até que queria, tá bom, me ter como filha. E o meu pai não estava ali. E houve já ali um ato de rejeição. E eu me recordo quando eu tinha em torno de uns 12, 13 anos, 11 anos, não me recordo muito bem, mas eu era bem, sabe, na fase da minha pré-adolescência, quando eu ia dar um abraço no meu pai, um dos, né, abraços que eu ia dar nele, ele falava assim: "Ó, sai daqui que você não é minha filha". Olha só, olha só o como as palavras elas entram lá dentro, entendeu, e te machucam de uma tal forma que faz você repetir padrões na sua vida adulta. O que é que foi que aconteceu comigo? Isso não é, tá bom, difícil de acontecer com outras pessoas. É por eu não ter a aprovação de filha do meu pai, quando eu fiquei adulta, eu procurei ter a aprovação dele em diversas coisas. Eu fazia, coisas para que eu viesse mostrar para ele que eu era boa. Vou te dar um exemplo. Se eu fosse, abrir algum negócio, muito antes de eu abrir, eu chegava nele e falava assim: "Pai, eu vou abrir tal, né, negócio". Aí ele dizia: "Tá, tá bom, ok". Mas eu não dizia para falar, para, mostrar para ele que eu estava, feliz em abrir ou então que, de fato era aquilo, e sim para mostrar para ele que eu podia fazer aquilo. Ou seja, eu estava buscando nele a aprovação que eu não tive lá na minha infância. Tu tá compreendendo? Talvez isso não possa ter acontecido igual com você, mas que ato de rejeição que houve com você lá na sua infância, na sua adolescência, que faz com que você sempre volte a ir até aquela pessoa e busque nela a aprovação? Eu me recordo quando eu comecei a fazer a faculdade de nutrição. Eu fiz questão de falar para o meu pai que eu estava fazendo faculdade, mas a questão que eu fiz não foi na questão de bem, sabe. Eu vou falar para meu pai com felicidade: "Ah, pai, tô fazendo", e assim, de jogar na cara dele: "Olha só, eu sou capaz, estou fazendo faculdade, olha só". Que merda, né, que merda. Isso é horrível. Viver dependendo de alguém para ser aprovado é não viver a sua vida, é viver a vida de outra pessoa. Então eu estou te convidando hoje a viver a sua vida. Mas, Tainara, como é que eu faço então para começar a viver a minha vida? Deixa eu tomar aqui água, rapidinho. Hum. Eu me recordo que, por conta da gagueira, eu já na minha fase adulta, eu não queria mais gaguejar, sabe, não queria mais, e aí então eu fui atrás de um especialista. E nesse especialista, vou falar que o nome dele é Guilherme de Brito, te indico demais, vou deixar aqui na descrição o arroba, tá bom, do Instagram dele, vai lá, chama ele, ele é um profissional excelente, ele e a esposa dele, Jaqueline de Brito. E ali eu fui atrás, né, para, né, ele me ajudar na gagueira e pronto, ali nós fomos muito mais além. Nós descobrimos então a raiz daquilo tudo. E a raiz daquilo tudo era justamente referente ao meu pai, olha só. Eu me casei bem novinha. E qual que é o problema de se casar nova? Não tem nenhum problema. Mas o problema está quando você quer se casar para você sair de um ambiente. É quando você se casa, porque você não quer mais ficar naquele ambiente, você acaba fazendo escolhas erradas. E foi o que aconteceu comigo. Logo, obviamente, é claro que houve um o quê? Divórcio, porque eu não me casei por amor. Eu me casei para sair da casa dos meus pais, porque na casa do meu pai eu era muito oprimida. O meu pai não deixava eu nem ir na esquina. Olha só como é que era. Era assim. Ou seja, eu me sentia muito oprimida, então isso fez com que eu fizesse escolhas erradas na minha relação.
E quando isso acontece, você acaba se tornando alguém muito dependente emocional daquela outra pessoa. Você não se vê sem ela, mas não porque ela é alguém importante para você, e sim porque você não quer o quê? Ser abandonada. Olha só que ruim, né. Caracas, né, Tainara. É muito ruim esse sentimento de: "Uau, qualquer momento eu posso ser abandonada". Mas você não precisa ficar com isso, nem carregar isso. Então houve um divórcio sim, por conta da porque eu me casei, pelo motivo errado. E como é que isso foi se refletindo nas minhas finanças? Eu acabei me tornando uma mulher insegura, no escolher deixa eu tomar aqui mais água. Foi assim mesmo. Você vai falando e a garganta vai não é não, Má? O que é que foi que aconteceu nas minhas finanças? Eu fui me tornando uma pessoa que gastava sem necessidade. Eu poderia já ter, por exemplo, 10 vestidos. Eu tenho um corpo só, correto? Não preciso de 10 vestidos. Mas eu tinha necessidade, aquela necessidade de preencher aquele vazio emocional. Ia lá e fazia o quê? Comprava mais 3 vestidos, mais um vestido, ia lá, comprava mais uma roupa e me enfiava em comida, principalmente. Qualquer, disfunção, qualquer frustração principalmente, quando eu me sentia frustrada com algo, por conta do que aconteceu lá atrás, então era repetições, eu ia lá e me metia na comida. Eita, comia até dizer chega, e assim vai, viu. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, algumas perguntas que são maravilhosas para você começar hoje a refletir nas suas finanças. O que onde está firmada a sua raiz? Porque normalmente quando isso acontece com você, quando você não consegue ter controle emocional, você tem carência emocional, você tem medo de ficar sozinha, você não consegue fazer investimentos, você não consegue comprar somente porque você está precisando daquilo, não, você compra porque: "Ai, eu estou estressada, nervosa, estou ansiosa, estou frustrada, aconteceu algo, então eu vou lá comprar". Então isso é alguma raiz lá na sua infância, na sua adolescência que está o quê? Machucada. Ela tem que ser curada. Essa criança que está aí em você, sim, essa criança, aquela criança que viu o que aconteceu lá atrás, essa adolescente que viu o que aconteceu, ou então que ouviu às vezes algo que você, não queria ter ouvido, ela tem que ser curada. E como é que acontece isso? É você descobrir, aonde é que está. Aonde que está essa raiz inflamada. E você só vai descobrir se abrindo, viu. Eu sei que dá medo. Quando eu fui atrás, gente, eu fiquei com medo de saber o que é que eu iria achar. Porque eu sabia que era algo muito profundo, mas se você não for atrás, você não vai ser curado. Então onde é que está essa raiz? Esse é o primeiro ponto. E o que você acha que faz parte de você, mas você sabe que não faz? Eu vou te dar um exemplo. Alguém chegou em você e falou assim: "Ah, você não presta pra nada". Ou então alguém te comparou com alguém. Eu vou te dar um exemplo bem básico, só para que você tenha ideia. Tá bom? Às vezes o seu pode ter sido até mais grave ou então até mais intenso do que o meu. O meu foi coisa, assim, bem mais, assim, bem fraquinha, mas que em mim já deu aquele, sabe, assim, mexeu com a minha emoção. Por quê? Porque eu era criança, ou seja, a minha construção, sabe, de quem eu era, das minhas emoções ainda estava ali ainda. Eu tinha em torno de uns 8 anos. Olha só, tem a ver
com o meu pai. Então você que é pai, olha só, meu Deus do céu. Você que é pai, saiba o quão importante é a sua figura paterna na vida da sua filha. Principalmente na vida da sua filha, porque é a partir de você que ela vai saber escolher o que que ela quer e saber que valor que ela tem. Eu me recordo que eu não sabia varrer bem a casa. Poxa, uma criança de 8 anos vai saber varrer a casa? Não vai, né, é claro, né. Eu tinha uma prima tinha não, eu ainda tenho. Ela era mais velha do que eu devia ter, ela devia ter numas fases de uns 12 anos, 13 anos, então ela já sabia melhor como arrumar a casa, né, o que fazer. Daí eu estava varrendo ali a casa da a minha avó, e o meu pai chegou e falou assim e eu quis ir lá, né, ajudar o meu pai sem precisão, presta atenção, sem precisão, ele chegou e falou assim: ensina ela, porque ela não sabe varrer uma casa". Ou seja, ali já se tornou um padrão de comparação. Eu comecei a me comparar com a minha prima. Entendeu? Olha só o que que as palavras podem fazer com você, e estão fazendo até hoje sem você perceber. Por isso que você faz repetidamente coisas hoje por conta da sua infância. Então, o que que você acha que você faz, hoje, mas que não faz parte de você? "Poxa, Tainara, eu acho que eu faço, eu tenho tais tipos de vícios, eu não sei, eu não consigo ter um relacionamento, sério, eu não consigo ficar com alguém, não consigo ter aquela confiança em investir". Então, o que que você acha que faz parte de você que na verdade não faz parte? É isso, tá bom? É a comparação. Foi o que te falaram lá atrás. Mas não é tu. Não é tu não. Vamos embora, porque não era eu. Vamos embora. Eu tenho aqui, ó. Tudo isso começa na infância, na mulher, menina. Elas devem ser criadas e educadas, tratadas diferente dos homens. E isso muito quer dizer sobre a raiz, tá bom? Tem muita diferença entre como educar um menino e como educar uma menina, ou seja, para se tornar um homem e uma mulher, tem muita diferença. Aonde está firmada a sua raiz? Há alguns dias atrás veio aqui, né, uma convidada e ela falou assim que a infância dela foi maravilhosa. Ela nunca viu os pais brigando, ela nunca viu nada disso, mas, ela perdeu a mãe com 7 anos e o pai, com medo, de ele não conseguir ali dar conta de tudo aquilo que a mãe, né, dava conta da casa, finanças, ele chegou, né, e falou assim: "Olha filha, estuda, para que você não venha a depender de ninguém". Aquilo ali nela já gerou um código. Então eu tenho que ser assim, vou pegar isso do meu pai, porque o pai, de fato, ele é uma figura de exemplo para a menina ali, para a filha, não somente para o filho, mas também para a filha principalmente. Ela pegou aquilo e o que é que acontece? Ela fez exatamente como o pai dela estava dizendo, como o pai dela tinha falado lá na infância dela. Ela estudou, se formou para não depender de ninguém. Mas não depender até que ponto? Porque quando, você acaba tendo essa atitude de não querer depender de ninguém, você acaba não querendo ser cuidada. Mas: "Ô Tainara, eu quero sim ser cuidada, eu quero ser amada". Mas se você não confiar a sua vida na mão de outra pessoa, eu falo na mão de quem você vai escolher para viver a sua vida, você não vai ter isso. Então faz toda a diferença. E vamos lá, tá bom? Vamos lá, eu creio que você está, né, compreendendo. Está? Está, né? Vamos embora. O que te falaram ou o que fizeram não é o que você é. Eu já ouvi já diversas vezes, tá bom, me chamaram de vagabunda, por exemplo, isso foi na minha adolescência, gente, sério mesmo. E somente porque eu não tinha feito algo corretamente, ou seja, olha só,
como as palavras elas podem vir a fazer com que você, repita, eh, coisas na sua vida adulta, porque você acaba achando que você é aquilo. O que é uma mulher vagabunda? É uma mulher que ela não tem o respeito das outras pessoas. Ela não se sente amada, ela não se sente, aceita nem por si mesmo. Então olha só como as palavras também mexem. E uma mulher que é assim, ela não se sente no direito nem de o quê? Nem de construir nem de construir uma vida sólida financeiramente. Ela não se sente no direito de ter algo, de investir em algo, de realmente ter aquele resultado. "Opa, eu vou aqui estudar sobre tal negócio, para que eu venha ter um retorno financeiro, para que eu venha crescer profissionalmente". Ou seja, uma mulher que é uma menina que foi chamada disso na vida adulta, ela não vai se sentir no direito de ter coisas boas. Por quê? Porque ela se sente ainda aquela menina lá, que foi chamada de o quê? De vagabunda. Olha só, né, que terrível. Talvez não tenha sido essa palavra que você ouviu, você pode ter ouvido outras, mas compreenda que não é você. Você não nasceu, sendo aquela palavra que te falaram, não, tá bom? Você nasceu segundo aquilo que Deus falou, aquilo que você é, e não segundo aquilo que alguém veio e falou sobre você. E quem você é em Deus? E aí? Essa é a pergunta. Tainara, como é que eu vou saber quem que eu sou em Deus? Você só vai saber disso quando você procurar saber qual que é o seu propósito, porque entenda uma coisa, ninguém veio para a Terra em vão. Você não veio para a Terra em vão. Antes mesmo de você vir para a Terra, tá bom, Deus já preparou algo para você, então Deus não te jogou aqui, "Ai, pronto, nasci, pronto, agora vamos viver a vida um dia após o outro". Não, não é isso. Tem um propósito na sua vida aqui na Terra. Então, se você quer descobrir, descubra qual que é o seu propósito. E aí, muita coisa vai mudar na sua vida. Pode ter certeza disso, hein? É uma aqui, né, que eu trouxe, que eu já falei, né, com quem te compararam. Eu trouxe aqui um exemplo, né, da a minha prima, mas podem ter te comparado com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua prima, com alguma amiga sua, e não pode ter sido a mais Tainara, o meu pai e minha mãe nunca me compararam, mas às vezes o seu professor, a sua professora, sim, e aquilo ali, entrou em você. Por quê? Porque você estava em formação de caráter, de emoções, então aquilo entrou em você e você hoje tem padrões de repetições por conta disso aí. De quem que você busca essa aprovação isso diz muito sobre o modo como você lida com as suas finanças, sim, também. Como com a sua empresa, com as pessoas e muita das vezes você para e age de tal maneira e pensa depois: "Poxa, eu não queria ter agido aquela forma". Mas, para pensar o porquê que você agiu aquela forma. O que que está por trás daquilo que te levou a você agir daquela forma com as suas finanças, na sua empresa, com as pessoas. Com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos, não importa. O que que foi que fez? Isso você só vai começar a saber, a compreender, se não sozinha, com ajuda, tá bom? Eu só consegui com ajuda, e foi a ajuda de um profissional, tá bom? Somente assim que eu comecei a ter o autoconhecimento, e é muito importante você ter autoconhecimento, você saber de fato quem você é, porque somente aí que você começa a ter controle sobre as suas emoções. Somente aí então que você começa a ser mais, vamos dizer assim, a ser mais seletiva, sabe, assim? Você não quer mais qualquer coisa para a sua vida, não, porque você sabe quem você é.
porque você teve um conhecimento. É muito importante ter autoconhecimento. A gente se pega muito nessa parte, né, eu quero mudar essa minha atitude, né, quero mudar esses frutos, porque na verdade são, porque tudo aquilo que você planta, né, você vai ter aquela colheita, e isso não é sobre religião, tá bom, isso é um princípio universal, tá bom. Se você dá um tapa na cara de alguém, pode ter certeza que um dia alguém vai dar um tapa na sua cara, ou seja, você planta para colher. Então, se você quer trocar os seus frutos hoje, você tem que começar então não, se você quer trocar os seus frutos, o que você está colhendo, você tem que começar a plantar coisas diferentes, a plantar o com mas, ô Tainara, como é que eu começo a fazer isso? É de fato tendo o autoconhecimento e começando a mudar a sua plantação. Com por exemplo, as suas atitudes, principalmente em relação a si. Quem você é? E aí? Para mim, eu vou te falar quem eu achava quem eu era, tá bom? Eu me achava, eh, eu achava que eu não tinha valor, porque olha só que coisa. Sabe, assim, que para muitas pessoas pode parecer bem pequeno, mas para uma criança, uma adolescente não é. Os meus irmãos, os meus do os meus 2 irmãos, eles tinham convênio, e eu não. Então aquilo fez com que eu não me achasse digna de algumas coisas. Aquilo fez com que quando eu, cheguei na vida adulta, eu não me achei digna de algumas coisas. Ao ponto de, quando eu estava com o meu esposo e o meu filho, nós íamos fazer compras, eu me colocava em último lugar. Eu deixava eles 2 comprarem roupas para eles, mas, não precisava não comprar pra mim não. Primeiro é vocês, depois é eu. Ou seja, isso fez com que eu me tirasse da minha posição, em que eu poderia estar em primeiro lugar na vida do meu esposo, na vida do meu filho, e me colocando em último lugar. E o que é que foi que isso aconteceu após uma disfunção, que eu me tornei o quê? Uma mulher gastona, entendeu? Já que eu fiz isso lá atrás, pus outras pessoas em, né, primeiro lugar, então agora eu vou comprar tudinho para mim. Mas de forma, sem controle emocional. Isso é muito ruim, tá bom? Ruim para você, porque no final quem paga a dívida é você mesmo, viu. Então, chegando nesse ponto aqui, o que é que eu quero te trazer? Qual que é a raiz da sua infância, da sua adolescência que está machucada ainda? Qual que é? Eu não vou te dizer, assim, que eu estou, totalmente 100% não, eu não estou. Mas, todo esse procedimento, todo esse processo que eu fui passando, sim, ou foi havendo curas em mim, sabe, porque eu fui descobrindo a raiz aonde estava aquela dor, a raiz que estava ali inflamada, machucada, ferida, e eu me perdoei. Gente, como é importante liberar perdão. Se você acha que perdão é algo insignificante, saiba que não, viu. Perdão é algo libertador. Quando você decide perdoar alguém, você se liberta. Você liberta você liberta a pessoa e liberta o seu futuro de algo que estava ali preso. Mas Senhora, como assim? Quando você não perdoa a pessoa que te fez algo, eu vou te dar um exemplo, eu amo o meu pai, amo demais o meu pai, mas eu não tinha perdoado ele, eu achei que eu tinha perdoado ele. Mas no autoconhecimento foi que eu descobri que eu não tinha perdoado o meu pai, que eu não tinha perdoado a minha mãe, por conta daquele cenário todo, sabe, que eu tinha vivido ali,
E quando eu decidi dar o passo de perdoar o meu pai, gente, e a minha mãe, muita coisa na minha vida mudou, muita coisa, vocês não têm ideia. Não somente na parte externa, mas principalmente na parte interna, de saber quem eu sou, qual é a minha posição no mundo, o porquê que eu vim para a Terra. Você não veio para a Terra em vão, compreenda isso. Você não está aqui em vão. Você não veio simplesmente por um acaso, "Ai, porque eu vim, a minha mãe ela não me queria, e aí mas ela não quis me tirar e eu vim". Não foi isso, tá bom? Você não veio em vão. Tem algo, tá bom, para que tem algo por trás da a sua vinda, mas é você que vai descobrir com o autoconhecimento. E o autoconhecimento, vou repetir aqui, é muito importante. Eu vou trazer aqui para você algo muito importante, um estudo maravilhoso, tá bom, que eu busquei, fui atrás, que é sobre o que fala a neuroeconomia. O que a neuroeconomia diz sobre o comportamento financeiro? A neuroeconomia, ela estuda como o cérebro, ele toma decisões envolvendo dinheiro, risco, recompensa e tempo. E ela mostra que nossas decisões financeiras nem sempre são racionais, olha só, hein. Muitas vezes são emocionais, totalmente, a maioria das vezes são emocionais e totalmente ligado o quê? À sua infância, à sua adolescência. Automáticas, viu, emocionais automáticas e influenciadas por experiências passadas, olha só. A neuroeconomia, ela já comprova isso, que a forma que você age nas suas tomadas de decisões financeiras é relacionado ao que aconteceu lá no seu passado. Olha só, que interessante. Eh, nós temos dois sistemas, dual de decisão. Tem o rápido e o lento. O rápido, ele controla ele é controlado pelo emocional inconsciente, controlado pela amígdala e pelo sistema límbico, responde ao imediatismo, recompensas rápidas, emoções como medo e prazer. Medo e prazer, medo de perder algo, medo de fazer algo, medo de ter algo, medo de algo que você nem sabe ainda se vai dar certo ou não, medo de fazer um investimento, medo de empreender, medo de começar algo. Eu, por exemplo, quando eu tomei esse passo de iniciar o podcast, no começo eu fiquei com medo, muito medo. Daí eu liguei para né, amigo meu, eh o Guilherme, falei assim: "Guilherme, eu tô com medo, cara, eu tô com medo, sabe, de começar, não sei como é que vai ser". Ele falou assim: "Poxa, a ideia ela é tua, veio pra você, então vai pra cima, com medo mesmo". O medo ele não vai embora, o medo faz parte da sua vida. E o medo ele é bom até qual até que ponto que o medo é bom? Quando ele te traz segurança. Por exemplo, quando você vai calçar um tênis, e aí você está em uma fazenda, você está em um sítio, você tem que calçar aquele tênis, aquela bota ali, e você sacode ela, ou então você vê bem, para poder ver se tem algo ali, porque se você colocar o pé e tiver algo ali, sabe que vai dar mal. Aquele medo de que tenha algo ali é o que te protege. Mas quando o medo ele vai além disso, o medo que te paralisa, que não te deixa avançar na sua vida financeira, emocional, não te deixa ser alguém abundante, alguém que transborde, aí sim é que está o perigo. E também o prazer de ter algo já.
"Ai, eu quero muito ter aquela roupa. Ai, foi lançado tal perfume. Já quero ele agora para agora". Então isso tem muito a ver também com o que você passou lá atrás, entendeu? É algo de ter o prazer de agora. Quero comprar agora, quero ter agora, quero fazer agora. Se não for do meu jeito, não tá bom. Se não for da minha forma que eu quero, não está bom. E nem sempre vai ser da forma que você quer. Por quê? Porque você convive num mundo que tem várias pessoas. E está tudo bem. Se não acontecer da forma que você achou que iria, está tudo bem. Você vive num mundo onde tem várias outras pessoas. Pessoas que também têm decisões, opiniões, que pensam diferente de você. E isso tem a ver com o quê? Com o seu passado. Medo e prazer imediato. E também tem o sistema 2, tá bom? Que é o lento, racional e o consciente, que envolve o córtex, o pré-frontal, dorsolateral, processa cálculos, planejamento e autocontrole. Quando o adulto compra algo por impulso, entra em dívidas ou posterga investimento, geralmente o sistema 1 está no controle. A neuroeconomia mostra que o equilíbrio entre esses 2 sistemas é o que define uma boa saúde financeira. Olha só que maravilha, hein? A forma como uma pessoa foi criada influencia diretamente o seu comportamento financeiro na sua vida adulta. Sim, lembra daquilo que eu te falei? De ser, comparada, de ser xingada, de ser falado: "Não, você não é a minha filha". E sim, eu sou filha do meu pai, entendeu. Mas por pessoas lá terem vindo falar: "Ai, Elias, ela não é sua filha. Olha só, a menina parece filha de japonês, e eu sou a cara da minha avó", como eu já te falei aqui. Então, isso tudo refletiu na minha vida adulta também. E foi algo muito, interessante, que é o quê? O meu pai veio me registrar após os quando eu fiz 20 anos. Olha só, hein. O meu pai, ele só veio tomar essa atitude quando eu tinha 20 anos. Pra mim aquilo foi algo maravilhoso, foi uma vitória, mas ao mesmo tempo foi por que não antes? Talvez para o meu pai, ele deve ter pensado assim: "Bom, eu já crio ela já como a minha filha, porque eu sei que ela é a minha filha, eu trato eles da mesma forma", mas ele não sabia o quão importante era para mim ter um simples registro do sobrenome dele lá na minha certidão de nascimento. E isso pode ter várias pessoas assim. Mas o Tainara, você está falando de você, mas quantas Tainaras também tem aí? Aonde nasceu, somente com o registro da sua mãe, e quando ia lá mostrar o seu RG, tinha lá somente a sua mãe. Quando alguém te perguntava: "Cadê o nome do seu pai?", e aí você não sabia dizer o porquê que não tinha ali o nome do seu pai. Isso influencia a forma como você age hoje nas suas finanças também, tá bom? Crianças criadas em lares, com crise financeiras constante ou insegurança emocional, era isso que eu tinha, tá bom? Não tinha segurança emocional. Também tendem a desenvolver aversão a riscos, ansiedade financeira ou impulsividade. Sim, me tornei também, alguém que tinha medo de eu tinha medo do novo. Tudo que era novo eu tinha medo. Gente, se era pra me mudar de casa, meu Deus do céu, que dificuldade. Eu tinha medo de mudar de casa, eu tinha medo de comprar algo novo, assim, que fosse mudar a minha vida. Mas eu não tinha medo de ir lá e gastar R$ 300 em pizza. Eu não tinha medo de ir lá, entrar em uma loja e sair de lá com R$ 500 de calçados. Eu não tinha medo de ir lá e gastar 5.000 em um mês em coisas que eu não precisava. Ou seja, tudinho aquilo que era para poder mudar de fato a minha vida, eu tinha medo. Mas o que era para ser só, sabe assim,
só pra me satisfazer. Eu não tinha medo, olha só como isso reflete na sua vida adulta e você acha que não. "Ah, eu sou assim porque eu sou assim mesmo, eu tenho 70 calças jeans aqui que eu nem uso, mas é porque eu gosto". Não é isso. Algo lá na sua infância fez com que você viesse a se tornar uma pessoa assim. Tenha autoconhecimento, vai te ajudar demais, viu. Isso é conhecido como mentalidade de escassez, que altera o funcionamento do córtex pré-frontal, reduzindo o autocontrole e priorizando o agora, em vez do futuro. Pais que brigam por dinheiro, fazem dívidas constantes ou nunca falaram sobre finanças. Em casa, ninguém nunca falou sobre finanças. A minha mãe sempre foi uma pessoa que se envolvia em dívidas também, ou seja, eu tive isso. O meu pai não, ele sempre teve aquele, sabe assim, ele sempre soube ter controle financeiro, mas a minha mãe, ela sempre foi aquela mulher que era descontrolada financeiramente. Mas, Tainara, você está jogando a culpa nos seus pais? Não. Você sabe por que não? Eu estou trazendo aqui para você exemplos que aconteceu comigo, que pode ter acontecido com você. Mas é muito diferente com quando você recebe aquilo e quando você descobre que você não é aquilo, ou então que você não precisa mais daquilo, você muda totalmente. Então sabe, é aquela frase que você já ouviu: "O que é que você faz com o que fizeram com você?". Isso muda tudo na a sua vida. O autoconhecimento te faz ver isso. É você fazer, de bom ou então de ruim, o que fizeram para você. Eh, Pais, né, que brigam por dinheiro, fazem dívidas constantes ou nunca falam sobre finanças, ensinam mesmo sem querer que dinheiro é um problema, algo que se ganha com sofrimento. Meu Deus do céu, viu. Tem, né, pessoas que acham que para ganhar muito dinheiro é difícil, e não é. Porque dinheiro tem a ver com, ó, mentalidade. Algo que não deve ser planejado. Planejamento financeiro é mega e super importante. Pessoas que vieram de uma infância, assim, geralmente não têm planejamento financeiro, e aí se perde. Mas tá, Ainara, nossa, chegou no dia 30, eu não tenho um centavo no meu bolso. Falta de planejamento financeiro total. Isso gera programações no subconsciente que sabotam o adulto. Ele pode sentir culpa ao ganhar mais, medo de investir ou desejo constante de gastar o que se para se sentir valorizado. Olha só, isso aqui é muito legal. Medo de ganhar mais. Eh eu já ouvi pessoas que quando eu ia perguntar isso, era para pessoas que já tinham empresas já abertas, já estavam já há quase um ano com a empresa, aberta, e eu cheguei assim na pessoa: "Quanto é que você quer ganhar aqui por mês?". "Ah, eu quero ganhar R$ 5.000". Eu falei: "O quê? R$ 5.000 você quer ganhar na sua empresa? Não". Então, e isso tem muito a ver com o medo, com a culpa de ganhar mais. Algo que de fato que aconteceu, que faz com que ela sinta culpada. "Nossa, eu não posso ter mais do que isso, porque eu tenho porque eu tenho medo de que alguém vá pensar algo de mim, ou então o que é que a minha família vai pensar se eu ganhar acima deles, o que é que os meus pais, o que é que o meu esposo ele vai achar se eu ganhar muito mais do que ele". Qual que é o problema de você ganhar mais do que o seu esposo? Não tem nenhum problema, entendeu, desde que obviamente você se coloque na sua posição do quê? De mulher feminina, cuidada, amada, isso é maravilhoso.
Ausência de educação financeira. A criança que não aprende a lidar com mesada, escolhas de consumo ou consequências financeiras não desenvolve o córtex pré-frontal em aspectos de controle e planejamento. O meu filho, ele tem 13 anos e ele está numa fase, sabe, de que ele quer ter, as roupas dele, sabe, de marca, os tênis, aqueles tênis de marca, né, já sai, já quebra a bicicleta, ou seja, sabe, tá tendo aqueles gastos além, sabe, do que a gente já tinha antes. Então, o que foi que eu fiz? Eu sempre pus na mente do meu filho que ele não precisa trabalhar para alguém para ter o que é dele. Não que seja errado, tá bom? Se você é muito bom naquilo que você faz, se você ama o seu trabalho, se você ama a empresa onde você está, se você ama aquilo que você faz, continue. Isso é maravilhoso. Mas para o meu filho, eu sempre pus que ele pode sim, ele vai empreender. O que é que foi que eu fiz então? Eu falei assim: "Olha, você quebrou tal coisa, tá bom, que não era seu, eu não vou pagar, você vai ter então que pagar". Eu falei pra ele: "Se vira". Ou seja, eu estou dando para ele responsabilidade. Por quê? Porque ele é homem e tem já que começar agora já a ter responsabilidade. Ele tem, né, 13 anos. Mas Tainara tem 13 anos, assim, mas é agora que eu tô gerando o quê? A formação, o caráter dele. Eu falei assim: "Ó, a mãe vai fazer bolos no pote e você vai vender". Gente, em um dia só, o Lucas vendeu quase R$ 100 de bolo no pote. Pensa no menino que voltou pra casa feliz da vida. É claro que eu fui, né, com ele, entrei em todos os lugares em que ele foi, porque ele é de menor, não pode ir sozinho. Mas pense em um rapaz que chegou em casa feliz da vida e falou assim: "Mãe, quando é que a senhora vai fazer os próximos bolos no pote, porque eu tenho que vender". Ou seja, estou já gerando nele esse sentimento de que ele pode produzir para ele e ter para ele o dinheiro sem precisar trabalhar para alguém. Então, você que é mãe, que é pai, já fica aí a dica, tá bom? Eh, Comece a alimentar isso no nos seus filhos, que eles podem ter algo sim, sem ter que trabalhar para alguém. Se você não vê problema: "Ah, mas Tainara, eu não vejo problema do meu filho trabalhar para alguém". Ok, mas se você quer que ele seja, alguém que empreenda, assim, "Eu quero que meu filho seja um empresário", então já começa já desde agora, já pôr isso na cabeça dele, hein. Vamos embora. E olha só que importante. A neuroeconomia comprova que o comportamento financeiro é menos racional do que se imagina e é mais influenciado por experiências emocionais, especialmente as da infância. Logo, reeducar-se financeiramente na vida adulta é, antes de tudo, um processo de reprogramação emocional e neural. Ou seja, Tainara, tem como então, eu fazer com que isso mude? Sim. Tainara, eu estou em uma situação que eu não vejo saída. Tem como eu mudar isso? Sim, mudando a sua mente. Mas Tainara, como é que eu começo a mudar a minha mente? Visão de futuro. O que que você quer para a sua vida? Como é que você quer estar daqui a um ano? Daqui a um mês? O quanto é que você quer ganhar? O quanto é que você quer que a sua empresa, ela fature por mês? Por ano? Tem mais ou menos um mês que eu fui chamada por 2 sócias, né, de uma empresa, porque elas estão, assim, numa situação bem difícil. Pense só você ter mais de 6.000 seguidores no seu Instagram e você não atingir nem, eh 5.000 de vendas ao mês. Não, ao dia. E elas estavam, né, essa situação. Daí quando eu cheguei lá e eu fiz, sabe assim, eu fiz aquele cálculo antes de quanto eu fiz de 50.000 ao mês.
quanto é que elas tinham que vender por dia e por mês, para que elas viessem ter um lucro, tá bom? Um faturamento de 50.000 por mês, porque elas não estavam conseguindo nem atingir 5.000 por dia, chegava a menos de R$ 1.000 por dia, ou seja, é complicado, hein. Daí eu falei para uma: Quanto é que você quer aqui que a sua empresa fature por mês?" Ela falou assim: "Eu quero 100.000." A outra falou assim: "Nossa, nossa, mas pra que tudo isso?" Eu: "Caracas, já peguei aqui." Uma tinha, sabe, aquele desejo, não quero mais, e a outra não se sentia merecedora de estar faturando 50.000 na própria empresa dela. Isso tudo foi, meu, olha, foi um trabalho, sabe, daqueles que eu tive que falar verdades na cara. Eu sei que doeu para as 2, machucou, mas foi necessário para que as 2 viessem que estarem no mesmo pensamento, porque se os sócios não estão no mesmo pensamento, a empresa ela não vai adiante. Não adianta uma querer faturar 50.000 por mês e a outra está pensando em no faturamento de 10. Quando eu fui falar para elas assim: "Me mostra como é que está, a DRE de vocês." "Oi? Tainara, o que que é isso?" "Vocês não sabem o que é a DRE?" A DRE é algo primordial para quem abre uma empresa. Eu até te aconselho que muito antes de você vir abrir uma empresa, você vir saber na ponta da língua o que é a DRE. Se você não souber o que é a DRE, pode ter certeza, a sua empresa ela vai à falência, isso é comprovado, tá bom? Empresários que não sabem, quanto é que a sua empresa está faturando, o que sai, o que entra, ou seja, não tem aquele sistema, aquela planilha do DRE, meu, em 1 ano vai à falência. Então ali eu peguei nas 2. Uma já queria ter algo a mais, a outra não tinha aquele sentimento de merecimento. Isso é o que? Sim, lá na infância, gente. Algo ali aconteceu. Eu não quis ir muito a fundo com elas, porque eu sei que ia doer, mas, o que eu deixei ali para elas, sabe, ajudou muito. Eu vi que elas colocaram em ação e tem ajudado bastante. Fiquei muito feliz com isso e, inclusive, quem sabe, né, elas vêm aqui e conta aí como é que foi. Então, diante disso tudo que eu te falei, coisas, sabe, minhas, tá bom, minhas, que eu te falei, coisas que, fizeram com que a Tainara, há algum tempo atrás, não soubesse quem ela é. E com o conhecimento, com a cura, gente, a cura ela é todos os dias, tá bom? A cura tem que ser todos os dias, porque se você vai chegar num momento, assim, que você vai se ver em alguma situação novamente, e se você não, mudar a sua ação, vai vir sempre novamente a repetição daquelas atitudes novamente, 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 e assim vai. Então a cura da sua raiz, a raiz lá, sabe, aonde tudo aconteceu, ela é importantíssima. Então já diante disso, eu quero te dizer algo aqui. Hoje, eu estou lançando um método maravilhoso, tá bom? Hoje, eu estou lançando hoje, já foi comprovado por mim, tá bom? É baseado no que eu passei e no que eu vivi e no que eu fiz para que eu viesse dar um salto, sabe assim? Porque você chega no nível 1, 2, 3, chegou no 10, pronto, não é que você zerou ali. Não, você vai para o nível 1 de novo, mas é em um outro patamar. Tainara, o que que você fez para que você viesse dar essa volta, sabe? Para que você viesse dar esse pulo na sua vida. Então eu criei um método com muito carinho, com muito amor para você. Vão ser 21 dias aonde eu vou estar ali, ó, pegando na sua mão, sabe, e te trazendo de volta para quem você é. E você não é aquilo que te falaram, tá bom? Você é alguém importante, você veio para a Terra para algo importante. E o método se chama qual? Raiz Reset.
e é totalmente diferente do que você já leu, do que você já viu, do que você já ouviu, porque é baseado na vida real. Mas, Tainara, eu não passei por coisa assim que você passou, mas com certeza tem algo ali, sabe, no método que você passou e que você vai identificar e vai começar a mudar para ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida sem medo, sem travas, sem insegurança, sem ficar dependendo emocionalmente, porque que a dependência emocional não é somente de você estar em um relacionamento, a dependência também tem a ver com as finanças, com a sua vida a alimentar, com a sua rotina diária, como você trata as pessoas, como você lidar com pessoas que estão acima de você. Eu tinha muito isso. Quando eu estava de frente com alguém que eu sabia que era, mais importante, não na questão de pessoa, entendeu, mas é mais importante, não digo assim, no profissional, no financeiro, ganhava, sabe, assim, que eu sabia, aquilo ali eu automaticamente eu me diminuía, me sentia menor do que aquela pessoa que ali me travava. Gente, me travava totalmente, e não é isso que tem que acontecer. Que você tem total capacidade, tá bom, de chegar até onde essa pessoa chegou e ir muito mais além do que ela. Então aonde está firmada as suas raiz? Aonde está firmada a sua raiz? Então o raiz reset vem para isso, para te ajudar. Eu vou estar deixando aqui embaixo, tá bom, o link para que você venha ter acesso e você venha ter essa ajuda. Vai ser eu ali, sabe, com você. Você vai me sentir aí te ajudando nesses 21 dias. Não perca tempo. Não perca tempo. Você tem somente uma vida. Viva ela com felicidade. Viva ela com abundância. Você tem uma vida só, então faça a tua vida valer a pena. Clica aqui no link que eu vou deixar aqui também na descrição. Adquira e comece hoje, tá bom? A mudar a sua vida, tá bom? E é isso, Raiz Reset, a mudança que você esperava já começou hoje e eu fico muito feliz de estar trazendo isso para vocês. Algo que eu fiz com muito carinho, como eu falei, que deu certo para mim e com certeza vai dar certo para você. Porque quantas Tainaren tem aí? Eita, deve ter muitas. Então hoje começa a sua mudança, viu? E nós vamos ficar por aqui. Até a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Nos vemos lá, viu?